Olá pessoal, vou falar nesse vídeo um pouco sobre este livro aqui, Merece Confiança o Novo Testamento, do F. Bruce, da Vida Nova de 2010. Então vou destacar alguns pontos que o livro trata, né? Bom, com relação ao Jesus histórico, né, existe uma crítica de alguns cristãos que acham que essa é uma busca inútil, porque você, para ter fé, você não precisa ter os dados históricos, né? Da mesma maneira que, para Platão, o que vale é a filosofia de Platão. O dado histórico, se você descobrir que Platão nasceu um século antes ou um século depois, isso vai mudar alguma coisa do teu estudo de Platão? Da tua a filosofia dele tem seus próprios méritos, que independe das tradições terem chegado até nós sobre a vida desse filósofo, né? Então, nós poderíamos aplicar o mesmo argumento com relação a Jesus. O F. Bruce ele diz o seguinte: não poderíamos. Por quê? Porque no caso do cristianismo, ele tem raízes em fé e história também. Isso está enfatizado num dos mais antigos credos da igreja, que se diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Olha aqui uma referência histórica, está no credo. Então você está acreditando que Jesus padeceu naquela época, naquela fase histórica, sob Pôncio Pilatos. Então esse caráter histórico do cristianismo é o que distingue ele da filosofia de Platão. Então, que ele torna a confiabilidade dos escritos que pretendem ser o registro dessa da doutrina, né, uma questão de singular importância. O Bruce ele destaca que no século XIX uma influente escola de pensamento afirmava com plena segurança que alguns dos mais importantes livros do Novo Testamento, incluindo os Evangelhos, era datada da terceira década do segundo século, tá? Não antes da terceira década do segundo século. Então, isso ficaria lá para 140, 150 em diante. Os evangelhos seriam datados dessa época. Isso o expoente dessa pesquisa foi o Ferdinand Bauer, né, da escola de Tübingen. Tá? Então, essas teorias, né, do século XIX, elas já na época foram respondidas pelo bispo Lightfoot. O Lightfoot, que eu deixo aqui o link aqui do livro dele, também, 1889, Essays on Supernatural Religion, ele responde a muitas dessas críticas. Bom, os códices mais antigos que nós temos, né, completos, né, são o Códice Vaticano, que está na Biblioteca do Vaticano em Roma, e o Códex Sinaítico, que foi adquirido pelo governo britânico do governo soviético em 1933. Ele pagou 100 mil libras esterlinas e hoje se encontra no Museu Britânico. Tá? Então, os comunistas poderiam ter sumido com aquele código, mas venderam lá para o Museu Britânico. Dos manuscritos existentes hoje, o Bruce ele destaca, por exemplo, que um historiador romano muito conhecido, Tucídides, que ele viveu aí por volta de 460 a.C., os manuscritos dele mais antigos que nós temos datam do ano 900, depois de Cristo. Tá? Então, só aí nós temos aí 1.300 anos de diferença. Né? A mesma coisa com relação a Heródoto. A história de Heródoto, nós temos manuscritos que são séculos depois de ele ter escrito. E ninguém questionaria a autenticidade de Heródoto e de Tucídides. Tá? Então, a situação do Novo Testamento em relação aos documentos da Antiguidade, de modo geral, até que é bastante confortável, porque os primeiros fragmentos, os primeiros textos do Novo Testamento que nós vamos ter, vão chegar 100, 200 anos depois dos acontecimentos. Então, Frederick Kenyon, em 1940, ele diz o seguinte, que o intervalo entre as datas de composição original e a mais antiga evidência existente é tão pequena que pode ser praticamente negligenciada, tá? Em comparação com os outros, né? Se você for usar o mesmo peso, né, você por isso não teria o porquê reclamar muito, até que não está tão desfavorável aí a situação do Novo Testamento. A mais antiga lista de livros do Novo Testamento, que o Bruce destaca, né, é
um cânon elaborado pelo herege Marcião em Roma, em 140. Uma outra lista também bastante antiga é o cânon Muratori, descoberto em 1740, e que ele data aí por volta de 170. Aí ele conclui o seguinte: uma coisa pode ser afirmada com toda a ênfase: os livros do Novo Testamento não se tornaram escritos e revestidos de autoridade para a igreja porque foram incluídos nesses cânons. Pelo contrário, a igreja incluiu no cânon porque já os considerava devidamente inspirados, reconhecendo neles o valor inato e, em geral, a autoridade apostólica direta ou indireta já nos primeiros concílios eclesiásticos, com o objetivo de classificar os livros canônicos. Os primeiros concílios se realizaram no norte da África, em Hipona, em 393, e em Cartago, em 397. Esses concílios não objetivavam impor algo novo às comunidades. Pelo contrário, o intuito era sistematizar o que já era uma prática comum. Tá? Aqui é um detalhe com relação ao livro de Marcos, né? Ele diz o seguinte: um estudo mais minucioso dos detalhes linguísticos dos evangelhos levou à conclusão de que Marcos é o mais antigo dos sinóticos. E eles, na listagem dos cânons, ele sempre aparecia como Mateus sendo o primeiro escrito. Né? Então, a comunidade primitiva do cristianismo listava Mateus como sendo o primeiro. Ele só começou a considerar Marcos primeiro na chamada hipótese marcana, que se firmou com Karl Lachmann em 1835. Só a partir de 1835 é que Marcos começou a figurar, aí já figurando como sendo o primeiro. Né? As Bíblias, todas elas começam com Mateus. Né? Existe uma passagem em Marcos 1, 29, em que ele diz assim, que entramos em casa de Tiago e João, e a mãe de minha esposa estava de cama. Então, essa passagem, Marcos 1, 29, e a mãe de minha esposa, possivelmente, a mãe de minha esposa, esposa de quem? Possivelmente é o Pedro. Então, essa passagem de Marcos 1, 29, possivelmente está falando que entramos, é Pedro mais o Marcos. Isso sugere que o texto está se referindo a duas pessoas, incluindo Pedro. Tá? Marcos é o intérprete de Pedro, né? A fonte Q, curioso, né? Ela foi postulada, essa hipótese da fonte Q, por dois pesquisadores independentes do século XX. Tá? O Julius Wellhausen e, em Cambridge, o Armitage Robinson. Tá? Então, na Alemanha e em Cambridge, de formas independentes. Outro detalhe que o livro aborda também é que o Papias ele se refere que Mateus compilou os Logia do Senhor na língua hebraica. Bom, nunca se descobriu o evangelho de Mateus em língua hebraica, os evangelhos nazarenos, que isso tudo é posterior, isso é tudo do século IV, 3 e 4. Então, o que a gente tem de logia em língua hebraica, a gente não tem nenhum. Agora, isso casa com essa hipótese do quê? Ou seja, o Bruce, ele levanta essa possibilidade, se harmoniza com a evidência interna de que presume uma base aramaica para o material Q. Então, o material de Q, talvez ele pudesse ter sido esse logia aí que o Papias está se referindo. Um outro detalhe com relação... Aí o livro fala de evidências arqueológicas que corroboram o texto bíblico do Novo Testamento, né? E ali ele fala a grande epidemia de fome, né, que é descrita lá em Atos 11, 28, no reinado de Cláudio, ela é descrita aí no texto dos Atos dos Apóstolos. Né? Essa epidemia é relatada também nos textos romanos. Né? Fala dessa grande fome que abateu em 46 a 48. Tá? Outra questão, todas as cartas ditas autênticas de Paulo, elas estão todas ambientadas nos anos 50. Por quê? Porque as personagens, são citados ali vários personagens. Por exemplo, procônsul Gálio, procônsul da Acaia, o Gálio. Existe uma inscrição encontrada em Delfos que permite datar o proconsulado de Gálio na Acaia entre os anos 51 e 52. Então, isso permite mais ou menos mapear aquela carta ali de Paulo, né, essas cartas de Paulo, escritas aí por volta dessa época. Tá?
Temos também evidências que houve uma nova cunhagem de moedas na Judéia no 5º ano de Nero, que terminou em 59. Tá? E isso é um indício, uma indicação de que essa cunhagem de moedas ali poderia indicar a substituição do procurador Félix por Festo. Os dois são citados ali também no texto bíblico. Então, essas são evidências aí, entre outras aí que o livro fala, arqueológicas, que corroboram aí o texto bíblico. Então é isso. Muito obrigado, então.